quantas vezes a falta de propósito faz pensar: o que eu estou fazendo aqui? Já devia ter ido embora. O que eu estou fazendo aqui? Por conta disso, é importante que a gente converse um pouquinho sobre o que nós viemos fazer aqui no nosso planeta. O que nós viemos fazer nessa encarnação. E é isso que nós vamos conversar na noite de hoje. A encarnação, vida e oportunidade. No Livro dos Espíritos, no capítulo 2, a pergunta 132, ela diz assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, nós somos o quê? Nós somos um espírito que está vivendo temporariamente num corpo físico. Qual é o objetivo da encarnação? A primeira parte da resposta diz: Deus lhes impõe. Olha só, não é uma faculdade. Deus não dá a faculdade da gente decidir se encarna ou não. Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Cada um de nós tem um trabalho. Cada um de nós tem uma atividade que presta. E cada um de nós que tem esse trabalho e essa atividade vai lembrar do seu primeiro dia de trabalho. Quando você sabia na teoria aquilo que você precisava fazer, mas na prática a história é outra, não é assim que a gente fala? Na prática a teoria é outra. Quando você enxerga uma placa lá, contrata-se vendedor com experiência. O que quer dizer isso? Que quem está recém começando, que só tem a teoria da venda, não vai ter espaço ali. Você já imaginou você chegar num médico que só aprendeu medicina no manual, e aí ele vai fazer a sua cirurgia, e ele vai descobrir na sua barriga aonde fica cada coisa. Como é que isso vai ficar? Né? Você vai num contador que só lê os livros de contabilidade, vai lá fazer o seu imposto de renda. Né? É tudo que a gente quer. Né? Então, essa é a grande diferença. Nós temos a teoria. Na teoria, nós sabemos tudo. Alguém aqui não sabe que precisa ser bom? Alguém aqui não sabe que precisa perdoar? Alguém não sabe que precisa aprender a conviver? Todo mundo sabe. Na teoria nós sabemos tudo isso. E na prática, funciona? Cada dia é um dia. E é isso que a divindade nos oportuniza. Ela nos coloca para aprender na prática aquilo que vai fazer com que nós alcancemos a compreensão e o aprendizado. Porque quanto mais a gente exercitar, melhor nós vamos saber fazer, não é? Imagina você começar a cozinhar, você já leu um manual, você nunca esteve num fogão. Como se liga isso aqui? Já começamos bem, né? Como se liga isso? Ah, ligou antes, põe o que primeiro? Como é que acontece? Ah, salgou, ah, não salgou. Esse aprendizado é o aprendizado da prática. Em todas as atividades. E cada um de nós tem habilidades específicas. Umas melhores, outras não tão boas. Mas nós fazemos bem aquilo que nós já exercitamos bastante. E aí vem a encarnação. A encarnação vai fazer com que nós vamos para a prática. O exercício prático da teoria que nós aprendemos aqui.
Aqui nós estamos desencarnados. Aqui nós encarnamos. Então aqui nós vamos aprender muita teoria. E aqui nós viemos para a prática. Aqui finalizamos a prática, voltamos para a teoria. Temos mais um tempo de escola. Voltamos para a prática novamente. Então, cada oportunidade encarnatória é uma possibilidade de desempenhar melhor aquilo que a gente já fazia bem e aprimorar habilidades que nos faltam. Mas a pergunta não terminou, a resposta não terminou ali, porque essa é a primeira parte. E a segunda parte? A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ou seja, cada um de nós é único, cada um de nós é muito importante e cada um de nós vai fazer a diferença exatamente no local aonde está colocado. Para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Ou seja, se nós estamos no planeta Terra, a base do nosso corpo é carbono, hidrogênio, oxigênio. Assim é o nosso corpo e assim é tudo que existe aqui no planeta. Nós vestimos esse macacão físico e vamos por um tempo passar a experiência prática aqui nesse plano. Cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, o homem se adianta. Então, aquilo que eu faço aprimora o meu conhecimento prático, aprimora as minhas habilidades e aprimora o planeta onde eu estou inserido. Então, há um benefício pessoal e há um benefício coletivo na participação de cada um de nós. Cada um que está naquele momento, naquele tempo, tem, sim, um papel muito importante. Qual é a diferença entre vida e existência? Elas não são a mesma coisa. Vida é toda a história da caminhada do espírito. Porque quando nós chegamos aqui, nós não chegamos sem bagagem nenhuma. Nós chegamos com uma bagagem daquilo que nós já construímos até aqui. E por isso que é fundamental nascer tão pequeno. Porque se nós nascêssemos com toda a memória aberta, o conflito já ia começar na maternidade, não é? Ah, não é assim que eu quero, não é para cima, não é para baixo, não é vermelho, não é amarelo, né? Então, a divindade nos coloca diante do esquecimento, bem pequenininhos, para nascer naquela família que é a família certa. Certa para quê? Certa para que eu possa exercitar e aprimorar as habilidades que eu preciso e na soma daquele coletivo dar mais um passo no processo de evolução. Então a vida é a minha história em todas as encarnações. É a soma de todo esse trajeto daqui até ali. E a existência é somente essa fração aqui. É a minha parte prática do lado de cá. Nascemos pequenininhos e vamos até o final. A trajetória é o quê? É uma porta que se abre do lado de cá e uma porta que se abre do lado de lá. Quem passou a porta do lado de cá não vai ter como não passar a porta do lado de lá. E esse tempo é o tempo de cada um. Pode ser um tempo mais curto, um tempo mais longo,
mas é o tempo do projeto de cada um. Desculpe. Projeto encarnatório. Cada um de nós tem uma bagagem anterior e o projeto dessa encarnação está atrelado a melhorar as nossas habilidades, que é o nosso crescimento interno. Então, nós, antes de vir, nós temos sim um projeto que vai ser desempenhado no trajeto dessa encarnação, que tanto faz quantos anos são. Primeiro projeto é voltar um ser humano melhor. Esse é o nosso primeiro projeto. O que quer dizer isso? Quando a gente pensa assim, qual é o projeto de vida, né? Qual é a importância que a minha vida tem aqui onde eu estou? Aí a gente pensa assim, mas tinha que ser um grande projeto, desempenhar grandes coisas. O primeiro grande projeto é a gente conseguir se manter vivo. Vocês já prestaram atenção como a vida é frágil? Como qualquer coisinha nos derruba, qualquer vírusinho nos coloca de cama. Como qualquer casca de banana pode nos levar para a porta da saída. Vocês já prestaram atenção como tudo é frágil? E como a gente passa na trajetória bem estabanado, desconsiderando completamente isso. Então, o primeiro grande projeto nosso é conseguir nos manter vivos, né? E conseguir nos manter saudáveis para fazer o melhor possível com aquilo que nós nos propomos de nos aprimorar, que é sair daqui, pelo menos, um ser humano melhor. Com aquela prática, um ser humano melhor. Nascemos na família certa e com as pessoas certas. A divindade nos coloca no meio mais apropriado para o nosso crescimento e onde também podemos mais contribuir. Isso na família, em todos os tipos de família. Família de amigos, comunidade, trabalho. O tempo em que nós estamos naquele núcleo em que nós estamos fazendo parte é o tempo em que nós estamos ensinando alguma coisa e aprendendo alguma coisa. Aquelas pessoas que são as mais difíceis, que nós queremos normalmente nos livrar, são aquelas que mais nos ensinam. Elas é que dão para nós a medida do quanto nos falta para sermos um ser humano melhor. Em paciência, em calma, em compreensão, em tolerância. Cada um de nós vai ter no seu ambiente, que é aquele núcleo de família tão grande, sempre vai ter um bom professor, uma boa professora. Que se a gente pudesse, conscientemente, a gente ia dizer assim, nunca mais vou na casa da fulana. Lá eu não piso mais. Com fulano, com ciclano, não converso mais. O que eu estou dizendo? Estou perdendo a lição. Não estou aprendendo o que eu devia aprender. As situações e pessoas mais difíceis são aquelas que mais temos oportunidade de nos melhorar. A divindade organiza de tal forma que traz, às vezes, para o núcleo mais próximo as pessoas mais afins. Mas vai trazendo na segunda leva, na turma um pouquinho mais distante, que pode ser sobrinho, nora, genro, cunhado, pessoas mais difíceis, com as quais nós não temos que conviver permanentemente, diretamente, mas indiretamente, nós temos a oportunidade de ir nos melhorando. E assim é na casa de cada um de nós, só vai mudar o endereço, tá? Ou na casa de vocês é diferente? Todos temos um tempo para estar aqui,
Para cumprir bem o nosso projeto, primeiro nós precisamos cuidar da casa física que vai nos manter aqui. Esse é o primeiro ponto e o ponto fundamental. Para que nós estejamos aqui encarnados, nós dependemos do nosso corpo físico. E o nosso corpo físico, ele recebe o impacto de todos os nossos pensamentos, de toda a nossa vontade, de todo modelo organizador que é o nosso mental e o nosso pensamento. Então nós vivemos e vibramos e temos no corpo aquilo que nós mais pensamos, porque quem pensa é o espírito, o corpo só reproduz. Então cuidar do nosso físico é a garantia maior de que nós vamos ter uma encarnação mais longa, mais tempo para aprender na aula prática que a divindade nos oportunizou. Importante equilibrar aquilo que vamos deixar ao partir e aquilo que vamos levar, pois a volta é certa. O que quer dizer isso? Nós sabemos hoje, não falta essa informação para ninguém, que quem morrer agora vai levar o que junto? Vai levar o quê? Somente aquilo que leva dentro de si. Mais nada. Como está esse equilíbrio entre a minha dedicação para aquilo que vai ficar aqui quando eu for embora, para que os meus herdeiros tenham bastante coisa para brigar, ou aquilo que eu vou levar junto? Como está esse equilíbrio entre uma coisa e outra? Então, cuidar do físico é fundamental e ficar atento com o equilíbrio entre a parte material e a parte espiritual, que é o meu ganho para ser um ser humano melhor, que é o que eu vou levar comigo. E o que eu faço com as dificuldades e com as tristezas nessa caminhada? Em momento nenhum foi dito, nem pela divindade, nem por nenhum projeto, que a aula prática seria fácil. Foi dito para alguém que seria fácil? Vai que é moleza! Não. Seria um dia depois do outro. E como a gente aprende? A gente aprende com as dificuldades. Nós não temos aqui nenhum bebê de colo. Mas vocês já prestaram atenção o que é ser um bebê? Ter que aprender a comer, ter que aprender a caminhar, ter que aprender a falar, aprender a ler, aprender a escrever. Olha como isso é difícil. Isso tudo nós já fizemos. E estamos reclamando, né? Aí as situações se apresentam, a vida apresenta as dificuldades. E quando a gente mais se aprimora? Naquilo que exige mais empenho nosso, é onde a gente mais se desenvolve. Então as dificuldades que aparecem, elas não vêm porque nós jogamos pedra na cruz, elas não vêm porque Deus quis nos castigar, elas não vêm por nada disso. Elas vêm para nos aprimorar. Vem para que a gente consiga desempenhar as nossas habilidades melhor. E tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe. O Evangelho fala isso muitas vezes. Pedi e recebereis, né? E aí a gente diz assim, Senhor, dai-me paciência. Quando a gente faz esse pedido, a gente pensa assim, ó, vai vir um pacote de paciência, vai derramar sobre a minha pessoa, e aí eu vou elevar um andar na angelitude, né? É o que eu penso que vai acontecer. Não, aumentem 5 vezes as pessoas difíceis na minha volta, porque eu pedi para exercitar a paciência, né? E a divindade atendeu o meu pedido. Então, mais gente difícil. E eu vou ficando cada vez mais aprimorada, porque eu vou exercitando a paciência, né? Então,
Tenha sempre e em todos os momentos projetos, uma razão para levantar todos os dias. Quando nós não temos uma razão para levantar, a tristeza nos pega. E ninguém vai vir nos rebocar da cama. Nós temos o objetivo e o projeto de sermos um ser humano melhor. E quem decide ficar ou sair da cama vai ser eu. E o que eu vou fazer a partir do primeiro e do segundo passo também vai ser eu. E dali as consequências que virão. Eu vou abrir a janela, o sol entrou. Olha só, estava escuro, nem tinha percebido que tinha amanhecido. Abriu a janela, já teve uma consequência. E o que eu vou fazer em cada dia? É fundamental eu traçar projetos. Eu tenho que ter projeto de vida. Se eu não tenho nenhum projeto, é como se eu fosse caminhar para onde eu não sei. Todo caminho está certo. Se a gente não sabe para onde vai, toda a estrada está certa. Não é assim? Vai para lugar nenhum. Então, ter projeto. E como se faz isso? Colocando no papel o que eu vou fazer essa semana. Eu estou aposentada, eu não tenho mais um trabalho fixo e determinado, tudo bem, eu vou fazer visitas, eu vou visitar lugares, eu vou passar, eu vou fazer algo pelo meu próximo. Eu vou no Centro Espírita me inscrever para aula, para o grupo de estudo. Lá eu vou agregar pessoas para poder participar dos projetos que a casa tem. Em grupo sempre é mais fácil, mas é necessário que eu tenha um projeto. Segundo ponto, quando a tristeza chega, porque ela chega para todos, aquiete e a primeira coisa, busque reforçar a nutrição orgânica, porque com o corpo forte sempre fica mais fácil reagir. Muitas vezes a nossa nutrição está abaixo da média. Nós podemos até estar obesos, podemos estar até acima do peso, mas não estamos nutridos. E quando nós não estamos nutridos, nós ficamos fracos organicamente. E organicamente fracos, a energia não fica. É como uma pilha gasta. Você toma uma carga, pode vir no Centro Espírita, tomou uma carga, nossa, eu me senti tão bem, mas não vai durar. Por quê? Porque eu não tenho estrutura orgânica que mantenha essas células fortes para tocar a vida em frente. Tá? Então, a primeira coisa, a primeira atenção é com a nutrição orgânica. O segundo ponto, busque mais contato com a natureza. Nela fazemos trocas e nos reabastecemos. Tirar o calçado, colocar o pé na grama, abraçar a árvore, respirar muito. Essas trocas com a natureza, elas são fundamentais para o nosso restabelecimento. E é importante também ficar atento com as situações de tristeza, porque assim, ninguém vai passar por um luto feliz. Ninguém vai ter perda de qualquer ordem e ficar feliz. Perda de um casamento, perda de um parente, perda de uma cidade, perda qualquer tipo de trabalho e vai ficar feliz. É normal ficar triste, as pessoas ficam tristes, né? Isso não é uma doença, isso é normal da vida. O que não é normal é isso se prolongar por muito tempo. Então, essas dicas são para a gente restabelecer o físico, estar forte para a reação. E se essa dor, essa condição difícil se mantém, aí é importante buscar auxílio, né? Porque às vezes sozinhos a gente não dá conta também de superar algumas questões que no coletivo, no grupo, a gente consegue melhor. Desistir jamais. Cada existência é como a prática de qualquer profissão.
Uma coisa é a teoria, manual de faxina, manual de vendas, que é o que a gente colocou, e a outra coisa é a prática. Imaginemos que nós vamos fazer uma viagem, né? A gente imagina assim, estou programando as férias, né? Vou passar as férias uma semana em Pernambuco, né? Como é que vai ser? Vai ser maravilhoso, vou pegar o avião aqui em Florianópolis, vou descer em São Paulo, de São Paulo vou pegar para tal lugar, né? E lá vou visitar, aí vou chegar, o hotel é maravilhoso, a comida é maravilhosa, tudo é maravilhoso. Esse é o meu plano, né? Esse é o meu projeto encarnatório. Eu vou nascer naquela família, vou ter um pai assim, uma mãe assado, vou ter irmãos assim, assado, vou ter esse tipo de trabalho, esse tipo de cidade, vai ser tudo desse jeito. É a teoria, né? É a teoria, o manual de faxina. Agora vamos para a prática. Aí, quando eu vou embarcar o avião que era para sair às 6, vai sair às 8. Já perdi a conexão em São Paulo. Poxa, não estava no manual isso que ia acontecer, né? Então, essas coisas, ou comi alguma coisa, deu diarreia, cheguei lá na Itália e preciso ir direto para o hospital. Não estava no manual que isso ia acontecer, que as minhas férias eu ia passar na UPA da Itália, né? Então, essas coisas são os imprevistos. Isso não é castigo divino, isso não é jogar pedra na cruz, isso são os imprevistos e as situações que a vida apresenta para que a gente aprenda a lidar com todas as situações. E quando nós estivermos bem aprimorados, que nós estivermos conseguindo lidar bem com todas essas situações, sem nos incomodar, sem nos irritar, sem precisar evoluir tanto, nós não vamos mais precisar voltar para cá. Nós vamos ficar só para cá. Só a prática é que traz o efetivo aprendizado e sabemos que não é fácil e sabíamos que não seria fácil, mas é possível, senão nós não estaríamos aqui. A divindade não nos colocaria com nenhum projeto maior do que nós daríamos conta. Então, cada um já escutou essa fala, né? Que cada um tem um fardo que pode carregar, né? Cada um já ouviu isso? Mas essa é a visão pessimista, né? A vida não é um fardo, a vida é uma oportunidade. Cada um tem a oportunidade de aprimoramento que pode dar conta. E sempre estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para exercitar as habilidades certas. Olhe para a sua história com muito carinho. O grande projetista é a nossa mente, que é o espírito, e ele se manifesta por meio dos nossos pensamentos. O que mais pensamos e de fato o que nós acreditamos, isso se transforma em realidade prática. Então, aquilo que nós estamos vivendo hoje, nós projetamos ontem. Mas como eu projetei? Eu não queria isso. Não, querer é uma coisa, projetar é outra coisa. Se eu estou sempre preocupada que vai acontecer alguma coisa, o que eu estou projetando? Preocupação. E o que vai acontecer? Aquilo que eu estou projetando. Né? Mas não é o que eu quero, mas é o que eu estou projetando. Então, como é que a divindade vai lidar com isso? Né? Se eu rezo todos os dias para nunca ficar numa cadeira de rodas, o que eu estou pedindo para a divindade? Uma cadeira de rodas, porque eu rezo todos os dias para isso. Então, que eu reze todos os dias para ter muita saúde, que eu reze todos os dias para que os meus filhos consigam estar sintonizados com o anjo da guarda e com o aprendizado que eu dei, para eles saberem fazer as melhores escolhas. Então, que eu projete coisas boas para que elas aconteçam, porque eu vivo exatamente aquilo que eu projeto. Então, olhe para a sua vida buscando acolher tudo o que passou e reconhecer que não será possível mudar o passado, mas reconheça o seu potencial. Você pode fazer diferente a partir de agora. Muitas vezes mudando apenas o olhar.
Se você olhar para aquela pessoa que você queria se livrar como o teu professor dessa encarnação, só isso já vai fazer toda a diferença. Ao invés de você rezar para ele morrer, você vai rezar pela oportunidade que você está tendo de se melhorar com aquela pessoa. E pode ser que no final da história você descubra que a pessoa mais difícil era você mesma e não a outra. Esse é um risco, tá? Quantos anos você tem hoje? Sempre é tempo de começar a fazer diferente. E toda mudança sempre começa conosco. Está no nosso poder mudar. Por isso que é importante que a gente tenha consciência de que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para fazer o aprendizado que nós precisamos, para desenvolver as habilidades que nós precisamos. E em cima disso, eu aproveito melhor aquele tempo que eu passo naquele lugar e com aquelas pessoas. Quantos de vocês vão olhar para trás e vão lembrar de amigos que conviviam intensamente há 2, 3, 4, 5 anos atrás e de repente sumiram do seu radar? Nossa, olha, eu falava com aquela pessoa tantas vezes, cadê ela? Né? O que aconteceu ali? Aconteceu que a sintonia foi modificada, por quê? Porque o tempo da convivência e do aprendizado esgotou. Então, se troca de círculo de amigos, se troca de círculo de pessoas, porque isso também acontece. Jesus disse: vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu fiz. Nós somos deuses, criadores da nossa vida. Desistir jamais. Tanto faz o tempo que nós estivermos aqui. Ele é sempre curto e é uma oportunidade única. Então, aproveitemos ao máximo a oportunidade que nós temos. E nunca estamos sozinhos. Isso é muito importante. Sempre que nós precisarmos de auxílio, lembrar que pedir e recebereis. E a divindade vai conduzir para o lugar e para as pessoas certas o auxílio. E para finalizar, não desperdice o seu tempo e energia com o que não vale a pena. Feliz encarnação para todos nós. Vamos valorizar essa oportunidade que a gente tem, que a gente está sentindo que se escoa muito rapidamente. Então, vamos valorizar cada um que está ao nosso lado, cada lugar que a gente participa, cada lugar que nos traz alguma coisa e que nós levamos alguma coisa. Essa sempre é a nossa oportunidade e nenhum de nós sabe qual é o tempo em que nós chegaremos na porta da saída, mas temos certeza que ela vai se abrir para nós em algum momento. Então, aproveitemos bem. Feliz encarnação para todos nós. Obrigada.